O Uber é uma empresa multinacional com origem nos Estados Unidos e que atua no setor de transporte privado urbano. Uma das principais diferenças em relação ao táxi é que o serviço é feito por meio de aplicativos para celulares, com pagamento em cartão de crédito. Além disso, tornou-se popular porque os preços costumam ser mais baixos do que o do táxi convencional. Como as pessoas têm usado cada vez mais o Uber, são recorrentes os conflitos entre taxistas e motoristas desse serviço. Os taxistas dizem que estão sendo prejudicados e que falta regulamentação do Uber. Em alguns casos, a justiça chegou a interferir, mas faltam leis claras para delimitar os limites legais do serviço. Hoje o Conexões traz convidados diretamente envolvidos nessa polêmica para tentar discutir o assunto. Olá, Conexões de hoje vai falar sobre a regulamentação do Uber. Nós contamos com a presença do Hugo Nascimento, que é presidente da Associação dos Permissionários de Táxi do município de Goiânia. Olá, muito obrigada pela presença. Olá, Camila. Olá a todos os telespectadores do programa Conexões. Um prazer muito grande estar aqui. Prazer é nosso. Também vamos conversar com o Victor Naves, que é advogado e especialista em direito público. Olá, muito obrigada, Victor, pela presença. Olá, o prazer é meu. Bom, e nós também havíamos convidado o presidente da Associação dos Profissionais de Transporte Individual Remunerado de Passageiros do Estado de Goiás, que é ligado ao aplicativo Uber, o Fábio Barros, mas infelizmente por problemas pessoais ele não pôde comparecer. Bom, para começar, Victor, explica um pouco para a gente como é que funciona, para quem ainda não conhece esse aplicativo, como é que funciona o Uber e quais são esses diferenciais que têm atraído muitos consumidores. Então, o aplicativo Uber é um software de celulares que visa conectar o consumidor com um motorista para que ele possa fornecer, então, esse serviço de transporte individual de passageiros. E o que tem atraído muitos consumidores talvez seja a facilidade em poder se conectar a um motorista e também os preços mais baixos. Bom, Hugo, em relação aos taxistas, no país todo, eles têm se mostrado contrários à implantação do Uber, à regulamentação do Uber. Por que estar contrário ao Uber? Quais são as motivações dos taxistas aqui, principalmente em Goiânia? Na verdade, Camila, o que acontece? O que a Uber está propondo no mercado é algo que já existia. A facilidade, até que o Dr. Victor citou aqui, ela já existia no serviço de táxi. Nós temos vários aplicativos, eu posso citar aqui o EasyTax, o 99 Taxi, o WayTax, enfim, uma plataforma imensa onde o usuário tem essa facilidade de se ligar por um aplicativo imediatamente com o taxista. Qual que é a nossa grande reclamação? É a forma em que a Uber atua. O aplicativo ele disponibiliza um serviço, uma prestação de serviço, que no nosso entendimento ele é exclusivo do serviço público de táxi, o transporte individual de táxi. E o aplicativo ele disponibiliza isso para qualquer pessoa privada, qualquer carro particular, qualquer indivíduo, seguindo lá alguns estabelecimentos, algumas regras criadas pela Uber, ele vai fazer essa prestação de serviço. Então isso para a gente é uma concorrência predatória. Essa prática já resultou aí na falência de uma empresa como a Yellow Cab, maior companhia americana de táxi. Ela entrou em falência no ano passado, em dezembro, e dentro das suas argumentações é essa concorrência predatória e desleal da prática da Uber, que quer controlar esse mercado. Então essa é a nossa grande reclamação, porque a empresa chegou no mercado sem regulamentação, sonegando impostos, ferindo o Código do Consumidor, uma série de questões legais, ela passa por cima e vende a imagem que é algo inovador, mas é algo que já existia no mercado. Victor, legalmente, qual que é a posição da nossa legislação atual em relação ao Uber? E existe mesmo essa exclusividade do setor para os taxistas? Então, a Lei 2.587, que é a lei que regula os serviços de transporte público no Brasil, ela faz uma distinção. Ela estabelece ali o serviço de transporte público individual de natureza pública, que é o caso dos taxistas, e estabelece também a possibilidade de exploração desses serviços de maneira privada. Então, se a gente observar a Lei 2.587, ela, a partir do momento em que ela faz essa distinção, ela reconhece que o serviço de transporte individual no Brasil não é um serviço exclusivo dos taxistas. Os taxistas eles gozam da prerrogativa de poder exercer esse serviço no regime público,
onde eles gozam de certas garantias, de certas benesses que os motoristas do Uber não vão gozar, como, por exemplo, né, alguns subsídios, vamos supor, para adquirir carros e tudo mais, algumas outras possibilidades que realmente eles não têm. Mas isso tudo é uma diferenciação, como o Hugo colocou, que não foi regulamentada, mas não é porque que a exploração desse serviço não foi regulamentada que também ela não é possível. Bom, Vitor, então a Constituição prevê essas duas modalidades diferentes de transporte de passageiros, transporte privado de passageiros. Então, a Constituição Federal ela estabelece o princípio da livre concorrência. Ela não fala diretamente sobre o Uber, sobre a exploração do serviço de transporte público. A única menção que faz sobre o transporte público é o transporte coletivo, que não vem ao caso. Mas nós temos a lei específica que regulamenta a questão. Então, é importante nós interpretarmos essa lei 12.587 sob a perspectiva da Constituição, principalmente no que diz respeito à livre concorrência. Bom, Hugo, como é que funciona hoje a questão das licitações, das permissões de táxi em Goiânia? Tá, Camila, eu queria só fazer uma observação na fala do Dr. Victor. Doutor, eu tive o prazer de conversar com o deputado federal Osmar Serraglio, que hoje é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça dentro da Câmara Federal. Ele foi um dos deputados que trabalhou na articulação da criação da Lei de Mobilidade, que é a lei citada pelo senhor. E a Lei de Mobilidade ela é bastante clara nas suas definições. Ela define o que é o transporte individual de passageiro público e ela define o que é o transporte privado. E ela é bastante clara, é uma questão de interpretação, mas é bem simples, onde ela diz o seguinte, olha, o transporte motorizado privado, ele é um meio motorizado de transporte de passageiros utilizado para a realização de viagens individualizadas, por intermédio de veículos particulares. Já toda vez que a lei se refere ao transporte coletivo público, individual, táxi ou coletivo, como seriam os ônibus, né? Olha a definição dela, transporte público individual, serviço remunerado de transporte de passageiros aberto ao público. Então a Uber, ela faz essa argumentação que a lei de mobilidade dá essa prerrogativa legal para ela. Mas assim, nós temos até algumas liminares dentro do Brasil em que houve um entendimento que não dá. A lei simplesmente fala o seguinte, olha, existe o transporte privado. É como se eu fizesse uma lei de mobilidade no país e falasse que você não pode andar no seu carro particular carregando a sua família. Agora, quando a lei quer dizer do transporte remunerado, ela usa o termo serviço remunerado, ela é bem claro. Agora, o meio motorizado, o transporte privado, ela diz o seguinte, olha, não é um serviço remunerado, é um meio motorizado de transporte. Ela não institui a legalidade para o transporte individual privado. Então, sim, a gente é uma questão polêmica, mas para a gente assim, é bastante claro. Não sou advogado, obviamente, não sou operador do direito, mas para a gente assim, é uma questão bastante clara de interpretação. A lei ela é clara. A gente, inclusive, tão clara que existe um projeto de lei hoje dentro do Congresso propondo a alteração da lei de mobilidade para que seja colocado nela o serviço remunerado de transporte privado de pessoas. Então, a Uber, inclusive, usa essa lei como defesa, mas a gente vê que realmente não há subsídio legal para que o transporte privado de pessoas aconteça baseado dentro dessa lei. Diferente do que o senhor citou dos princípios constitucionais, aí tudo bem. Mas a lei, especificamente 2.587, essa infelizmente é um argumento bastante refutado por várias pessoas dentro do Brasil inteiro. Inclusive com juristas como Antônio Celso Bandeira, promotores de alguns ministérios públicos, né? Isso vem acontecendo. Bom, tem que ir para o intervalo, mas vou dar a resposta para o Vitor para fazer as considerações sobre o que o senhor colocou e a gente volta daqui a pouquinho no próximo bloco para continuar essa discussão a respeito da regulamentação do Uber no Brasil e principalmente na cidade de Goiânia. Estamos de volta com Conexões de hoje, que trata sobre a regulamentação do Uber. Nós estamos conversando com o Hugo Nascimento, que é presidente da Associação dos Permissionários de Táxi de Goiânia, e também com o Victor Naves, que é advogado e especialista em direito público. Nós também havíamos convidado uma terceira pessoa para participar do nosso debate, que era o presidente da Associação dos Profissionais de Transporte Individual Remunerado de Passageiros do Estado de Goiás, que infelizmente não pôde estar presente por motivos pessoais. Bom, Victor, eu tinha prometido que ia dar a palavra a você para fazer algumas considerações sobre aí o contraditório que o Hugo levantou a respeito da legislação. Certo. É importante levar em consideração no primeiro momento que esse posicionamento que eu vou colocar aqui em pauta nesse momento, ela tem sido respaldada pela ministra Nancy Andrighi, do STJ, e também pelo promotor de justiça do Estado de Goiás, Dr. Fernando Krebs.
E sobre o que o Hugo colocou, o que é importante a gente mostrar para o público? A Constituição, ela serve como base de interpretação para toda a legislação do nosso país. Então, quando a gente pega a Lei 12.587 e as outras leis, nós temos que fazer essa interpretação. Então, quando a lei ela não estabelece o que vem a ser, de fato, esse transporte individual, privado, e se é possível ele ser remunerado ou não, automaticamente ele não veda a possibilidade da exploração desse serviço pelos particulares. Por quê? Porque a Constituição ela estabelece um princípio que diz que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão atendida às exigências legais. E a lei ela não faz nenhuma exigência no que diz respeito à exploração desse serviço por particulares. Por isso que a falta de regulamentação, ou mesmo que a lei não faça a previsão da possibilidade ou não desse serviço ser remunerado, não impede a exploração desse serviço. Bom, Hugo, eu tinha feito essa pergunta no bloco anterior. Como é que é a regulamentação do táxi em Goiânia, questão das permissões de táxi, como é que funciona esse sistema até esse momento agora da chegada do Uber? Certo. O serviço de táxi é um serviço público em que o município deveria fazer um concurso para contratar motorista, licitação para comprar o carro, mas ele tem a prerrogativa de poder conceder. Então ele é feito por concessão, acontecem licitações, ela é aberta ao público, a pessoa se inscreve, participa. Goiânia fez 2 licitações recentemente, chegando a um patamar de 2.000 permissionários na cidade. Então esse permissionário, a partir do momento que ele vence o processo licitatório, ele está apto a fazer um curso no SESI Senat, tirar uma série de documentações, certidão criminal, se inscreve junto ao órgão gestor do município, que é a SMT, Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade, e a partir desse momento ele está apto a prestar esse serviço ao público de uma forma geral, ao usuário, né? E já houve alguma mudança em relação ao mercado? O que vocês têm sentido do mercado com a chegada do Uber aí recentemente? Acredito que no final do ano passado, início desse ano, já alterou em alguma coisa para vocês? O Uber começou dia 28 de janeiro em Goiânia. Fundamentalmente, essa é uma das grandes reclamações nossa. Para você ter uma ideia, a Uber, ela diz que o motorista parceiro dela percebe uma renda mensal de R$7.000. O Popular noticiou recentemente que em Goiânia existem 2.000 carros da Uber. Então, um questionamento que a gente faz aqui, até aproveito a presença do doutor, é sobre a sonegação do ISSQN. Todo e qualquer serviço ou mercadoria dentro do município, você tem que pagar 5% de ISSQN. Então, a Uber sonega hoje mais de R$500 milhão aos cofres públicos, né? E essa concorrência dessa forma, desleal, sem pagar impostos, sem ter a tutela do Estado, Camila, porque todas as ações, as atividades dentro do país que não tem a tutela do Estado, são as atividades ilícitas, né? A Uber, você não tem a tutela do município sobre isso, não tem a tutela do governo federal, não tem a tutela do Estado. Ela criou suas normas, ela cadastra os seus motoristas, cadastro inclusive que você faz via internet. A Uber não tem escritório em Goiânia, você manda tudo pela internet e você sai transportando pessoas, transportando vidas, como se fosse um profissional realmente habilitado para isso. Então, nossa grande reclamação é que essa concorrência predatória dessa forma, ela impactou hoje no mercado cerca de 60% no serviço de táxi. Porque o grande chamativo, e aí a gente fez uma denúncia inclusive ao Ministério Público, é a prática do dumping. A Uber coloca uma tarifa lá embaixo para tentar quebrar o mercado e monopolizar esse mercado posteriormente. Mas hoje o grande impacto para taxista é em média de 60% da queda do seu movimento. Bom, Vitor, o que você acha sobre essa questão da sonegação em relação aos impostos que o Uber realmente não estaria pagando porque não é um serviço regulamentado, né? Então, é muito importante que, a partir do momento que sobrevier a regulamentação, que ela também possa fazer menção a essa questão das contribuições. Porque, a partir do momento em que qualquer um de nós passe a explorar alguma atividade econômica, nós estamos sujeitos a todo esse regramento tributário e com os motoristas do Uber, com certeza, não será diferente. Então, é muito importante que essa regulamentação faça essa previsão. Mas foi como eu coloquei, a inexistência de legislação específica sobre o tema não pode impedir com que essas pessoas explorem esse serviço, sob pena de justamente cercear a livre concorrência e também o direito de elas exercerem o ofício que elas quiserem.
Em relação à regulamentação, recentemente a Câmara está discutindo ainda um projeto, existem várias reviravoltas nesse projeto, manifestações dos dois lados, tanto do Uber quanto dos taxistas. Como é que nesse momento agora se encaminha esse projeto? Também houve uma permissão da Prefeitura para que eles, na verdade da Câmara, um pedido de permissão para que eles pudessem continuar o serviço, a apreensão de veículos pela Prefeitura. Queria que você explicasse um pouquinho para a gente no terreno aí da legislação, o que está acontecendo nesse momento? Então, sobre a questão da apreensão dos veículos do Uber pela Prefeitura, do ponto de vista jurídico, foi um ato ilegal e temerário, porque o Estado, a Prefeitura, ela não pode simplesmente chegar e apreender um veículo automotor falando que o exercício daquela função ali é clandestino, que aquilo é transporte clandestino, até porque não existe lei que fala que é vedado a realização daquela atividade. Então, sob essa perspectiva, a gente já pode falar com completa certeza de que realmente a Prefeitura se equivocou. Mas com relação à regulamentação, com relação à competência legislativa, é muito importante a gente ressaltar que compete à União legislar sobre transporte público. Então, existe uma discussão muito grande sobre a natureza jurídica dos táxis, a natureza jurídica do Uber e sobre a possibilidade do município legislar sobre isso ou não. Porque o que a Constituição fala é que os municípios vão legislar sobre a questão da concessão, das permissões, dos serviços públicos, dos serviços em âmbito municipal. Mas a partir do momento em que a gente afirma que o serviço do Uber é um serviço de natureza essencialmente privada, o município não teria competência para legislar sobre isso, e sim a União. Bom, vou ter que interromper o nosso segundo bloco para chamar mais um intervalo. E no próximo bloco a gente finaliza essa conversa a respeito da regulamentação do Uber no Brasil e em Goiânia. Não sai daí, a gente volta rapidinho. Estamos de volta com o último bloco do Conexões de hoje. E o assunto é o Uber e também aí o conflito entre os motoristas do Uber e os taxistas de Goiânia. Nós estamos conversando com o Hugo Nascimento, que é presidente da Associação dos Permissionários de Táxi do município de Goiânia, e também com o Victor Naves, que é advogado e especialista em direito público. Bom, Hugo, em relação à regulamentação, os taxistas, eles querem que o Uber seja regulamentado ou eles acreditam que o poder público deveria impedir que essas pessoas exercessem o serviço? Veja bem, Camila, antes de te responder, eu queria até fazer uma pequena observação na fala do Dr. Victor. O senhor disse que o serviço público é competência da União. Na verdade, ele é competência do município, né? É o artigo 22 da Constituição Federal, ele diz que, artigo 30, ele diz que o serviço de transporte público é competência do município legislar. Porém, no artigo 22, você tem que a competência privativa da União, transporte e trânsito. E essa é uma grande polêmica. O Dr. Fernando Krebs, promotor do Ministério Público, inclusive fez uma recomendação ao município, dizendo que o município não pode apreender justamente por ser competência do governo federal. E a gente lamenta muito, porque a gente está assistindo aí um grande embate dentro da Câmara dos Vereadores, com várias propostas de projeto de lei, e as últimas propostas são politicagens, porque os vereadores já entenderam que não compete ao município legislar ou regulamentar o serviço privado do transporte individual, mas sim compete à União. Então o município não vai poder fazer nada. Óbvio que o taxista, ele quer a regulamentação, porque a partir que acontece essa regulamentação, nós vamos poder concorrer com a Uber em pé de igualdade. Porque hoje é o seguinte, a Uber dita suas regras, faz os seus critérios, põe o preço lá embaixo, pressionando o motorista parceiro Uber, por quem a gente tem o maior respeito. Inclusive, Camila, eu quero ressaltar que Goiânia está sendo exemplo para o Brasil inteiro. Nós não tivemos incidentes, né, em relação ao taxista e ao motorista parceiro Uber, e o sindicato, como a associação Aspertagem, tem defendido isso é importante, porque no nosso entendimento, doutor, o motorista parceiro Uber, ele é tão vítima nessa história quanto o próprio taxista. Ele está sendo explorado. Eles colocam uma tarifa lá 50% mais barato para chamar a população para essa coisa mais barata, interessante, né? E ainda exploram 25% desse motorista parceiro, que banca com todos os custos. E aí vem outra reclamação e outra denúncia. A Uber, ela faz uma contribuição tributária enquanto empresa de software, de informática, mas ela é hoje a maior empresa de transporte do mundo.
ela ganha 25% de todos os carros que estão transportando dentro da Uber no Brasil hoje e paga lá o seu imposto como uma empresa de software. Então, o que a gente não consegue entender, Camila, é por que essa regulamentação não acontece, por que a empresa só nega o ISSQN, por que todo mundo acha lindo e maravilhoso, sendo que uma categoria está deixando de existir. Se a coisa continuar da forma como está, o táxi vai deixar de existir. E, obviamente, a Uber está avaliada em 70 bilhões de dólares. É uma big multinacional. Existe todo um plano de marketing, toda uma história, existe um lobby dentro do Congresso brasileiro. E aí eu faço uma pergunta para o doutor. Doutor, a lei estabelece, os princípios constitucionais estabelecem que a Uber pode existir. Mas quando você faz uma lei, como foi feita a lei de mobilidade, você observa as leis que são consonantes ou que são próximas a essa lei. Por exemplo, a prefeitura apreendeu os veículos e ela apreendeu baseado em 3 artigos do CTB, que fala que o transporte remunerado de pessoas, ele deve acontecer, artigos 107 e 135, ele deve acontecer por veículos de categoria aluguel e placa vermelha. Então, como é que uma lei federal de mobilidade vai ser feita autorizando uma prática que fere o Código de Trânsito brasileiro? Então, ela fez no artigo 231 que estabelece apreensão e multa para aqueles veículos que transportam pessoas sem ter placa aluguel. E eu ainda vou mais além, Camila. O Serviço de Táxi em Goiânia, a associação, ela sempre combateu o transporte clandestino em volta da rodoviária de Goiânia. Você chega lá, as pessoas estão gritando assim, táxi, táxi, no seu carro particular. Isso sempre foi combatido pela prefeitura, foi denunciado pela gente. Aí eu pergunto, qual a diferença desse indivíduo que está lá na rodoviária de Goiânia, transportando as pessoas no seu carro particular, para o indivíduo que está transportando o carro da Uber? É o nome, em inglês, Uber, uma coisa... Então, assim, qual é essa diferença, legalmente falando? Por que não se regulamenta? Vitor, se quiser respondê-lo. Então, essa questão da regulamentação, foi como eu coloquei anteriormente, é importante primeiro a gente fazer a distinção. Qual a natureza jurídica do regime que os taxistas operam e a natureza do Uber? Porque os taxistas eles operam justamente sob o regime do transporte individual público, ou seja, eles estão sujeitos a uma prévia permissão por parte do poder público e existe uma outra série de questões que precisam ser observados para que eles possam explorar esse serviço. Já o Uber, eles operando sob a perspectiva do transporte individual privado, eles já gozam de outras prerrogativas mais voltadas àquelas do setor privado. Então, aquela legislação federal que afirma que apenas carros com placa vermelha e tudo mais que podem fazer o transporte individual, estão se referindo ao transporte individual público, que é o caso dos táxis. Já um transporte individual privado, não existe regulamentação. Então, o Uber, ele aparece como uma inovação tecnológica. Uma das coisas mais bonitas sobre a Constituição, sobre essa questão da livre concorrência, é que o Estado ele aparece como interventor, mas somente para fazer uma regulamentação, uma regulação mínima de um mercado. O Estado, ele não pode simplesmente chegar e cercear o exercício da atividade por parte de qualquer um que possa que queira explorar alguma atividade econômica, pois senão o Estado estaria asfixiando o progresso tecnológico e, muito pior do que isso, né, cerceando o direito do consumidor de escolher que serviço ele prefere. Então existe essa questão aí. E outra questão também importante que vale a gente comentar aqui sobre o Uber, sobre os táxis e essa questão da regulamentação também, é que a partir do momento, né, em que houver essa regulamentação, esse transporte, o legislativo, melhor dizendo, vai estabelecer, então, justamente essa diferença. E estabelecendo essa diferença, é importante que essa livre concorrência que eu estou colocando aqui não seja cerceada, né? Ou seja, é importante que a livre concorrência seja preservada, porque se a gente igualar os táxis e os Ubers, significa que os consumidores, no final das contas, não vão ter uma escolha livre, porque a livre concorrência se baseia justamente nisso. Bom, Hugo, para finalizar, houve alguma mudança dos taxistas que eles tiveram que fazer para tentar aí não perder o público para o Uber? Sim, sem dúvida. Os taxistas foram criados grupos de taxistas intitulados como executivos, que trabalham com terno e gravata. Existe toda uma discussão sobre a qualidade do serviço, a gente tem que dar ouvido a isso à população. Então o taxista está mais interessado em prestar um serviço de qualidade. Porque o problema, Camila, a gente seguiu, quem regulamenta o serviço é a SMT, a prefeitura. Então a prefeitura chegou na gente, doutor, e disse, olha, a regra aqui é essa.
E nós sempre cumprimos essa regra, achando que estávamos fazendo o máximo. Só que a população tem nos alertado agora, na verdade, que é o contrário. Estamos fazendo o mínimo, né? Agora, o doutor disse algo importante. O bem mais importante do Estado é o cidadão. E é isso que a gente não entende. Como é que uma prestação de um serviço tão importante, que é transportar vidas, acontece com o Estado dando privilégio de sonegação de impostos, aonde quem é esse motorista parceiro Uber? Qual a referência dele? Quem fiscaliza ele? Quem são esses veículos? Os veículos não são fiscalizados. Então, eu tenho um exemplo rapidinho, Camila, para finalizar, que é o seguinte. Eu estou procurando um parceiro, doutor, para criar um aplicativo de segurança privada. Se o senhor precisar, o senhor vai cadastrar o seu cartão, assim como na Uber, e eu vou te enviar lá 2 caras grandão, armados, para fazer a sua segurança privada. Mas esses caras armados, eles não vão fazer curso para se preparar, eles não vão tirar licença de porte de arma, eles não vão fazer nada e vão te prestar o serviço 50% mais barato. Aí eu pergunto, esse é o princípio da livre iniciativa? Isso pode? Infelizmente, nosso tempo chegou ao fim. Obrigado, acho que Camila. esse tema está muito em pauta e a gente vai continuar discutindo e vai continuar acompanhando qual aí a regulamentação, quais as propostas que a Câmara deve trazer para a gente, e a gente deve retomar esse assunto em outro momento, e vocês estão convidados para contribuir com os nossos debates. Obrigado, muito obrigada, Hugo, pela presença. Obrigado, a gente está à disposição para qualquer conversa, debate, estamos aí. Obrigada também, Victor, pela presença. Muito obrigado, também me coloco à disposição. Bom, nosso programa de hoje chegou ao fim, mas você também pode ser o nosso parceiro. É só mandar as suas sugestões pelo e-mail jornalismo@tvufg.org.br ou então mandar a sua contribuição nas nossas redes sociais. Uma outra coisa que você também pode fazer é acessar o site da TV UFG e ter acesso a todos os conteúdos que são produzidos pela TV de forma gratuita. Eu te espero na próxima semana com mais um debate no Conexões. Até lá!